Oi, pessoal, Luísa Camila falando e hoje eu vou ensinar vocês como é que se faz o miolo para fazer um grimório como esse, tá? Eu vou ensinar a preparar o caderno nessa parte interna e num outro vídeo que eu tô postando no mesmo dia, logo em seguida, eu ensino a fazer a capa, tá bom? Mas aqui eu já tô mostrando o resultado final para vocês. Então, vocês vão aprender a fazer o miolo e vão aprender a fazer a capa. Isso daqui é um caderno artesanal. Vocês podem utilizar como grimório também. Vou até colocar no título do vídeo, porque muita gente busca por esse nome para achar esse tipo de caderno. E é basicamente isso, gente. É trabalhoso, mas é possível, tá? Eu nunca fiz um caderno na minha vida, nem menos elaborado que esse. E deu certo, tá? Vi vários vídeos na internet sobre isso e colhi os melhores conselhos que eu achei para fazer o meu, tá bom? Inclusive, o miolo eu me baseei praticamente nele todinho para montagem, né, e tudo mais. Eu fiz de outra cor, eu fiz com outro efeito, a folha, botei divisória. Mas a forma de construção do miolo, eu usei muito a orientação de um moço que eu achei no YouTube, que eu vou até colocar na descrição aqui o canal dele, porque foi muito útil mesmo. Foi o que melhor ensinou, na minha opinião. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no canal dele depois, o nome dele é Dom, acho que é Domênico. E aí, o nome do canal é Dom alguma coisa, não lembro. Vou colocar... Vou descobrir e vou pôr aqui em cima. E vou pôr na descrição também. E a capa aí eu fiz por conta própria, como eu achei que ficaria melhor. Porque eu não fiz como a dele. Mas também me baseei em alguns conselhos dele para fazer a capa. Então, é isso, gente. Façam o grimório de vocês, é possível, é trabalhoso sim, mas é possível. E aí você faz um enfeitezinho, quando você achar que consegue, ou se quiser usar esse mesmo miolo e só fazer uma capa mais elaborada, faça, o céu é o limite, tá? Eu fiz do jeito que eu consigo fazer, pra começar, né? E que eu achei que seria interessante mostrar uma primeira vez pra vocês, para passar algo que vocês consigam fazer de primeira também. Então, escolham um tecido legal, que conversa com vocês. Depois, coloquem enfeite, se vocês quiserem. E as cantoneiras fazem toda a diferença no visual, viu? Não é obrigatório. Vocês vão ver mais pra frente no vídeo como que fica com a capa aplicada, mas sem as cantoneiras. E... vocês vão ter noção, vão conseguir ver a diferença. E que mais? Deixa eu pensar. E assim, se vocês acharem que devem, tem outras coisas que dá pra fazer nessa capa também. Tem gente que coloca, faz furos, né? Aqui e aqui, coloca um ilhós. E aí, no caso, seria interessante pôr um ilhós na cor da cantoneira. E aí, passa um cordão pra você poder fechar aqui na frente o livro com um laço. Isso fica muito legal também. Mas eu não quis fazer, por hora é só isso aqui mesmo. Quem sabe depois eu até não faça. Mas assim, dá pra fazer, dá pra aplicar peças. Tem algumas peças que você consegue aplicar e com cola, ou elas são de metal, você fura e no verso elas têm uma parte pontiaguda que você dobra pra dentro, e aí depois disso você cola folha de guarda. Então, assim, pensem direitinho. Sejam criativos também. Eu tô ensinando a fazer uma coisa aqui, mas vocês podem fazer algo muito melhor, se vocês quiserem. Tá bom, gente? Então, na sequência tem todo o tutorial com todas as dicas. Se você já gostou, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever. Ou se quiser esperar até o final, não esqueça de fazer isso no final, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Então, vamos lá. Essa parte aqui do vídeo é pra gente fazer o miolo do caderno. Vou dar algumas sugestões. Por exemplo, eu vou fazer um caderno costurado, né? Então, eu não posso usar as folhas soltas assim. Eu não vou fazer aquela lateral dele com folhas soltas. Então, a gente vai dobrar o papel. Então, aqui, por exemplo, vocês podem pegar um papel sulfite
que é um papel A4, e dobrar. Isso é uma folha do caderninho que eu vou fazer. Entendeu? Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer com papel reciclado. Pega um papel A4 e dobra. Ou papel com pauta. Só que aí vocês teriam que ou comprar um papel já pautado para vocês dobrarem, ou imprimir em casa. Eu fico um pouco enrolada para fazer isso. Tem impressora aqui, mas assim, eu não consigo me organizar ali e configurar os detalhes, né, na hora da impressão, para ficar certinha a pauta de um lado, do outro e no verso. Então, na dúvida, eu também preferi fazer com papel liso, porque também dá um ar mais rústico. Então, eu não usei sulfite, tá? Eu já fiz a maior parte do meu miolo, mas eu usei papel pólen. Então, se você não tiver papel pólen em casa, provavelmente não tem, é muito específico isso. Eu só tenho papel pólen em casa porque a minha mãe, dentre as coisas que ela faz e dos hobbies que ela tem, encadernação é um deles. Então, tinha aqui alguns materiais. Só que é a primeira vez que eu me envolvo com isso. Então, eu fiz de papel pólen, tá bom? Vou pegar aqui pra vocês verem. Isso aqui é papel pólen A3, o tamanho, e 80 gramas cada folha, tá? A gramatura das folhas. Isso envolve, assim, isso quer dizer a espessura, né? Quanto maior a gramatura, mais espessa a folha e mais resistente a folha. E aí, melhor, né? Então, esse tamanho A3, quando você dobra, vira o A4, que é o sulfite, que é o tamanho do caderno universitário e tudo mais. Só que eu não vou fazer tamanho caderno universitário, né? Eu quero fazer esse tamanho A3. Então, eu tinha a opção de pegar um papel A4 e dobrar para ficar com esse tamanho aqui, e este tamanho aqui é o oficialmente A5. Assim, vocês podem se confundir um pouco com os nomes, né? Mas assim, pensa no seguinte, você quer um caderno no tamanho pequeno, comum? Pega um sulfite e dobra, tá bom? No caso, esse papel pólen que eu tinha, não tinha nesse tamanho comum do sulfite. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar e cortar, para ter o que seria o sulfite. E assim, dobrar de novo, para ter o tamanho que eu quero. Aqui, antes de cortar, eu vou mostrar pra vocês. Essa é a última leva que eu tenho pra fazer. Eu já fiz tudo. Esse é meu miolo. Chamam de miolo, né, na encadernação. São todas as minhas folhas já montadas nos caderninhos pra gente fazer a costura. Eu vou ensinar a fazer a costura, tá bom? Então, esse é o último caderninho que eu tenho que fazer pra juntar com esses aqui que eu já fiz, pra eu ter 200 folhas, tá bom? Então, cada caderninho desse é como se fosse uma folha de sulfite dobrada 5 vezes, ou seja, 5 folhas, quer dizer, não dobrada 5 vezes, né? 5 folhas dobradas ao meio. E aí, eu tenho um caderninho com 10 folhas, entendeu? Então, é isso. Não façam caderninhos maiores, porque fica um pouco difícil na hora da costura. E provavelmente ainda para quem tá fazendo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, pode ser que isso atrapalhe o acabamento, tá? Então, para ter um acabamento melhor, façam caderninhos com 5 folhas, que serão dobradas ao meio, e aí vão virar 10 folhas, tá bom? Eu tenho aqui 19 caderninhos que eu fiz. Falta só essa leva de folhas aqui, que eu deixei por último, e também pra filmar, mostrar como eu fiz, tá bom? Deixei borda rústica, vou mostrar pra vocês como faz, ó. Dá um ar bem rústico, né? Fica bem legal. E é muito conveniente pra nós que não temos o hábito de fazer cadernos artesanais e não temos a prática, fazer dessa forma rústica, porque fica mais difícil de enxergar qualquer desnível nos papéis,
né, assim, algum mais comprido, algum mais curto, fica mais difícil de ver os defeitos da hora que você dobrou, da hora que você estava costurando, que podem ter alguns defeitos quando a gente não tem prática, né? A borda rústica ajuda a esconder. Dá um trabalho do caramba para fazer, vocês vão ver. Mas assim, para quem gosta de trabalho manual e ter coisas muito simbólicas, isso é muito legal, porque pensa você fazendo assim um livro, um diário, um grimório, que você fez do zero. Muito legal, não é? E você faz exatamente do jeito que você quiser. Aí, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Poderia ter envelhecido as páginas com café e água, como eu vi algumas pessoas fazendo. Elas pegam uma forma, elas diluem um pouco de café solúvel na água, molham as folhas, penduram as folhas no varal. Eu não tenho espaço para fazer isso com 100 folhas, né? Então, pra mim já tá bom essa borda rústica. Não vou envelhecer com café, mas ficaria lindo, gente. Com certeza ficaria lindo. Mas eu não vou fazer, não. Não tenho coragem. Talvez um dia um caderno mais fino eu possa até fazer com as folhas envelhecidas dessa forma, mas por enquanto, pra mim, só a borda rústica já fica bem legal. E o fato de não ser uma folha totalmente branca, tá? O papel pólen, ele é marfim. Então, dá também um ar um pouco mais rústico e dá um descanso pra vista, né? Porque a folha branca, ela é muito brilhante. Assim, a maioria dos cadernos que a gente viu por aí na nossa infância e juventude, né, vida acadêmica e tudo mais, é folha branca. Mas depois que você usa uma folha marfim para escrever, você vê a diferença, que realmente dá um descanso muito maior pra vista. E eu sou meio ruim da vista, viu? Então, pra mim, é legal. Então, pensei nisso. Poderia ser um papel reciclado. Eu até queria que fosse um papel reciclado também, mas eu não tinha aqui em casa. Tava com preguiça de sair pra comprar. Se eu comprasse pela internet, ia demorar pra chegar. E não dá, tô querendo fazer. E esse papel marfim já é muito legal também, tá bom? Então, vamos de fato pra forma de dobrar e cortar pra vocês entenderem. É um trabalho de paciência, tá, gente? Vou falar pra você que eu devo ter ficado... Isso assim, eu fiz um pouquinho ontem e um pouquinho hoje. Eu devo ter ficado umas 3 horas fazendo isso. Por aí, de 3 a 4 horas fazendo isso. Mas pra mim, tudo bem. Tava eu aqui no sábado de tarde ou no domingo de manhã, né? Que eu fiz um pouquinho em cada momento. E tá bom, o jeito de passar meu tempo é satisfatório de fazer, pelo menos pra quem gosta de trabalho manual, né? É meio terapêutico. Eu gostei. Mas reconheço, dá muito trabalho. Se você quer fazer mais de um, se você quer fazer pra vender, tem que ter coragem. Mas vale também o esforço. Você vender um caderno desse, você pode colocar um valor significativo em cima, porque é muito trabalhoso e o resultado final é muito bonito. Vamos ver se o meu fica muito bonito, né? Eu vi umas pessoas fazendo uns maravilhosos, gente com mais experiência e até gente sem experiência que fez a primeira vez e ficou muito legal. Então eu tô confiante que vai ficar muito legal. Gente, se vocês pegaram a folha de sulfite, dobra a folha no meio, mas aí não vou conseguir passar o macete do envelhecimento da borda. Não envelhecimento, né? De deixar rústica a borda. Porque aqui é o seguinte, eu pego uma folha A3 e, gente, não comecem a fazer com várias de uma vez. Pelo que eu percebi no que eu andei pesquisando, parece que uma regra de ouro da encadernação é você não ter pressa e não querer fazer as coisas, né, os procedimentos em muitas folhas ao mesmo tempo. Porque isso, assim, é determinante no resultado. Provavelmente fique bem ruim. Quanto mais folha você tentar usar para fazer mais rápido, pior vai ser seu resultado. Então, ó, essa parte aqui, posso falar para vocês que em 2 ainda é seguro fazer. Então, o que que eu faço? Peguei meu papel A3 e eu dobro no meio. Ó. Essa parte aqui, vocês podem fazer o vinco certinho com o dedo ou com as unhas, mas vocês fazerem isso 20 vezes, talvez seja um pouco cansativo. Aqui em casa eu tenho, por causa da minha mãe,
essa ferramenta aqui. Não lembro o nome dela, mas se você entrar em ferramentas para encadernação, no Google, por exemplo, se você quiser comprar uma, vai aparecer assim de cara uma dessa, por exemplo. Às vezes tem formatos um pouquinho diferentes, mas vai aparecer de cara um negócio desse, tá? É de plástico. Ela serve pra quê? Pra você fazer isso, tá bom? Pra você fazer o vinco bem feito, sem ter que ser com a sua unha, né? Se você não tem uma dessa, se você não quer fazer com os dedos ou com as unhas, pega uma régua. Pega uma régua e passa assim também, tá? Só lembra de ver se ela não tá suja, né? Porque às vezes a régua fica suja das coisas que a gente vai usando do lado dela assim e vai manchando. Você limpa um papelzinho úmido, passa aqui, pra não manchar o seu papel novo, tá bom? Então, beleza. Fez isso. Agora, não pode ser em duas folhas, tem que ser em uma só. Porque não fica legal, já tentei. Não dá pra fazer em duas folhas. Eu tenho que fazer uma por uma agora. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse corte pra virar duas folhas de sulfite, né? Tamanho normal de sulfite, né? Que a gente tá acostumado, que é o A4. O que que eu faço? Eu vou fazer o corte com uma régua dessa fina. Você pode fazer com uma faca serrilhadinha, daquelas de passar manteiga, de cortar... Aquela de comer mesmo, que você corta o bife, não sei o quê. Não a faca de pão, não a faca de chefe, né? A faquinha normal. Você pode usar também pra você ter um efeito rústico. O estilete não vai ficar tão rústico, porque ele é muito fininho, muito afiado. Então, não vai deixar esse ar tão rústico que a gente quer dar. Eu achei isso daqui a melhor opção, uma régua. Faça teste, se for o caso. Achei a régua mais legal. O que que você faz? Você pega aqui, põe por dentro, né? Limpa a régua também, pra você não manchar nada. E corta assim, ó. Vai segurando pra cortar certo, bem no vinco. Tá bom? Olha como ficou. Então, o lado bom de vocês usarem um papel A3 é que vocês já vão aproveitar o efeito rústico na borda na hora que você corta. Porque agora a gente vai ter que dar o efeito rústico no resto. E dá trabalho, tá bom? Então, aqui, o que que eu faço? A gente tem que dobrar de novo, né? Ok, só que eu quero efeito rústico nas bordas. Mas eu não quero cortar as outras 3 bordas do papel. Entendeu? Eu vou cortar só mais uma borda. E eu vou ensinar vocês como é que vocês vão alternar essas folhas para parecer que todas as bordas estão com esse efeito. Eu vi uma moça no YouTube fazendo. Então, o que que eu faço aqui? Eu deixo um espaço. Ó, vocês viram que eu não tô fazendo certinho? Eu tô deixando um espaço. Porque esse espaço aqui eu vou cortar na régua. E aí, essa diferencinha, né? Eu vou cortar na régua. E assim eu vou ter o efeito rústico desse lado. O que que eu fiz? Eu coloquei meio centímetro de sobra pra eu poder cortar. Me deu trabalho, tá, gente? É que eu não queria perder muito no tamanho da folha. Então, eu deixei o mínimo possível aqui de diferença pra eu cortar esse excesso, né? Pra ficar com o efeito que eu quero. Menos que isso, eu não ia conseguir puxar. Então, eu pus meio centímetro. Então, o que que eu fiz? Uma por uma dessas aqui. Quer dizer, duas, né? Por enquanto, aqui são duas, né? Era uma folha grande que virou duas. E aí, nesse momento, eu meço aqui, deixo uma sobrinha. E aí, todas as vezes que eu fiz isso, eu calculei aqui. Calculei não, né? Medi. Meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Ó, eu fiz tantos que o meu olho até que tava bom, que eu acertei. Sem a régua. Mas mesmo assim eu medi, tá, gente? Mesmo achando que podia estar certo, eu fui medindo porque eu não queria que ficasse torto. Eu quero ter um bom resultado, né? Apesar de eu estar deixando essas bordas todas assim, atrapalhadas, eu quero um bom resultado no caderno. Então, o máximo de coisa que eu puder medir pra cortar e tal, é bom fazer, porque garante um melhor resultado. Então, vocês estão vendo aqui que agora eu tenho duas folhas
com borda rústica de um lado só, aí o que que a gente faz? Pega aqui uma por uma, não dá pra fazer de duas em duas. Esse caso aqui não dá. Se você quiser deixar uma sobra maior aqui, talvez fique mais fácil. Mas é o caso de você eu ia falar treinar. É o caso de você testar, tá bom? Eu quis deixar o mínimo possível pra puxar, deixar rústico sem tirar tanto desse tamanho do papel. Porque aí deixa de ser um A5, né? Um tamanho A5 oficialmente. Vai ter alguns milímetros a menos. Mas tudo bem, a gente vai fazer tudo, a gente vai fazer a capa, a gente vai padronizar tudo pro tamanho que for o miolo. Então, do tamanho que ficar esse miolo, a gente depois vai medir e vai fazer uma capa proporcional pra ele, tá? Então, agora, eu venho aqui e corto. Vocês vão entender o que eu falei. Eu arrumei pra minha cabeça fazendo isso, viu? Porque eu realmente devia ter deixado um tamanho um pouquinho maior. Porque aqui fica muito pequeno pra eu puxar. Então, às vezes, rasga e eu não consigo puxar de uma vez só. Ó, eu tenho que ir puxando com cuidado. Torcendo pra não rasgar. Porque quando rasga... Cadê minha pinça? Aí eu pego a pinça de sobrancelha, que eu tenho só pra coisa de artesanato, que eu larguei aqui pra isso. E aí, ela me ajuda a continuar puxando, entendeu? Quando é o caso de rasgar no meio do caminho. Enfim, você decide como que você quer fazer. Então, assim, agora eu tenho borda rústica aqui também, né? Viu só? Então, você percebe que eu tenho uma folha de 4 lados e eu tenho aqui borda rústica e aqui também. Aqui não e aqui não, tá? Então, o que que a gente faz? Vamos supor que eu já fiz isso com as outras folhas, tá? Pra fazer um caderninho, eu preciso de 5 folhas dessa. Então, vamos lá. Vou pegar aqui que eu já tenho pronta, pra eu não precisar cortar o vídeo e já mostrar pra vocês. Eu vou mostrar como que eu fiz pra alternar essas folhas. Que é uma jogadinha que a moça ensinou pra você não precisar dar um jeito de cortar essa daqui de cima também e nem essa. Porque senão, imagina, você ia ter que ficar calculando tudo que você fosse fazer uma por uma. Ia demorar demais. Se você tem paciência pra isso, faça, tudo bem? Se você não tem paciência pra isso, eu não tive, vamos fazer desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, que fica com um efeito muito bom também. Engana a nossa vista, faz parecer que todas as bordas são rústicas, tá bom? Então, vocês percebem, ó, borda rústica aqui embaixo e à direita. E liso aqui e aqui. Então, a próxima folha que eu vou colocar aqui tem que estar como? Pra gente aproveitar o melhor possível esse efeito. A próxima folha tem que ter borda rústica aqui em cima e aqui à esquerda. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Fiz aqui. Agora, você percebe que a minha última folha tem borda rústica à esquerda e em cima. Então, qual a próxima folha que eu tenho que pôr? Uma com borda rústica abaixo e à direita. Então, é isso que eu vou fazer. Agora, o que que eu preciso? Preciso de uma borda rústica acima e à esquerda. Então, vamos lá. Ó, acima e à esquerda. Eu já tenho 5? Falta uma. Agora, eu preciso do quê? De uma borda rústica abaixo e à direita. E pronto, eu tenho um caderninho que fica inteiro, parecendo inteiro com uma borda rústica. Principalmente quando você junta esse caderno aos outros, fica mais forte ainda essa impressão de que tudo está rústico, tá bom? Ó. É só um esquema para você conseguir fazer um pouco mais rápido o seu caderno, tá bom? Sem perder tanta medida de folha. Agora, o que que eu vou fazer, gente?
Vou preparar o restinho das folhas que eu tenho aqui e volto na continuação com vocês, mostrando o miolo completo e como eu vou fazer a costura, ok? Até daqui a pouco. Voltei, pessoal, já montei todo o miolo do meu caderno, né? Parece que é assim que eles chamam, né? Eles, quero dizer assim, quem faz encadernação. E tem uma alteraçãozinha que eu pus aqui. Eu fiz 20 caderninhos desse, que são compostos por 5 folhas A4, que dobradas viram 10. Tá bom? E aí, o que que eu fiz? Peguei esse papel craft, um pouco mais firme, dobrei do mesmo tamanho, né? Como eu tinha feito aquele corte para dar o efeito rústico do lado, aqui eu cortei também para ficar do mesmo tamanho. E coloquei como divisórias. E aí, eu vou costurar como eu costuraria um caderno normal mesmo, tá? Coloquei as divisórias porque pra mim é interessante. Se você não quiser, não coloca. Coloquei 2 divisórias, na verdade, né? Essa é a na frente, essa é por último, mas divisória de fato são só essas 2, que divide meu caderno em 3. Então, eu fiz 70, 70, 60, tá bom? Caderninhos. E eu fiz assim por quê? Porque o rapaz onde eu vi fazendo disse que o ideal é que o número de caderninhos seja um par, para você conseguir finalizar a costura do mesmo lado que você começou. Então, como eu ainda vou fazer, eu ainda vou descobrir o que ele tá querendo dizer com isso. Mas na dúvida, como eu não tenho experiência nenhuma, eu não vou ficar inventando muito em cima, eu vou fazer do jeito que ele falou, tá? Então, você coloque suas divisórias do jeito que você preferir, ou não coloque. E aí, a gente vai marcar tudo isso aqui pra fazer o furo, tá bom? Então, assim, gente, eu sou doida, né? Ontem, eu fiz mais um. Por quê? Porque eu quero dar um pra minha mãe também, né? Eu vou fazer um pra mim e um pra ela. E esse eu já furei. Ó como é que fica. Dá pra ver? Deixa eu tirar isso daqui que está brilhando muito no vídeo, me incomoda. Ó. Já fiz os furos. E aí, eu deixei o outro pra fazer filmando pra vocês, né? Pra vocês verem como que fica. Inclusive, aqui eu errei, né? Eu fiz a medida errada. Esse do meio tá meio tortinho. Mas o importante... Tortinho, eu digo assim... Aqui tem mais espaço do que aqui. Vocês vão entender quando eu mostrar como que fica pronto, né? Eu vou passar a linha aqui, 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 aqui. Nesses dois também. E aí, ficou maior o espaço entre esses dois do que esse. Mas tudo bem. O importante é os furos estarem alinhados. Isso tá certinho, então não tem problema. E aí, eu vou me redimir do meu erro no outro. Já refiz aqui o jeitinho que eu vou usar de medida. Então, tá aqui o meu caderno pronto. Cada folha de papel craft eu vou tratar como se fosse um caderninho desses, tá? Mesmo sistema de costura. E aí, o que que eu fiz? Pra gente marcar os caderninhos pra fazer a furação, eu peguei um papel sulfite e dobrei. Por quê? Porque o papel sulfite, esse aqui é um A4, vai ter a altura certinha desse. Então, mesmo que aqui desse lado, daqui até aqui não seja igual, porque esse eu cortei, não tem problema. O que eu preciso é da altura certinha. Por quê? Porque eu vou usar isso aqui de base. Então, ó, essa vai ser a frente, vocês vão entender ainda também por que eu coloquei. E aqui, ó, eu fiz a marcação. Tá? Então, eu deixei 1,5 centímetros aqui de cada lado e fiz um risquinho. Aí, eu contei 3 centímetros. Fiz outro risquinho. Porque a costura vai ser desse pra esse. Entendeu? E desse pra esse. Aí, eu dei espaço aqui. Quanto de espaço? 4,5. Dei 4,5 de espaço. Mais um pontinho. 3 centímetros, isso aqui, que é de um pro outro, igual esses, padronizado igual esse. E mais 4,5 aqui. Tipo assim,
Isso vai ser a parte que tem a linha, que vai passar a linha. E isso fica vazio, entendeu? Aí, o que que eu faço? Eu tenho um berço de encadernação. Porque eu já falei que a minha mãe gosta de encadernação, é um hobby dela. E ela... Ai, meu Deus, bati isso em um lugar. E ela... Ai, eu destruí meu negócio. Espera aí, gente. Espera aí, eu vou arrumar. Ó, isso é um berço de encadernação. É um lugar que você consegue encaixar os seus cadernos de forma bem alinhadinha, ó, pra você furar. Então, como que eu fiz? Peguei caderno por caderno. Lembra que esse aqui eu falei que eu tô tratando como se fosse um caderno normal? Então, eu ponho ele aqui. Aí, eu coloco o meu negocinho. Esqueci o nome. É o parâmetro que eu tô usando, né? E aí, eu venho com o furador. Isso é próprio. É um furador, você encontra em loja de armarinhos. Custou R$3 isso. Ou você pega uma agulha, né? Um espeto, alguma coisa que você tenha. E aí, você fura assim, ó. Na medida que tá aparecendo. Ai, perdão. Entendeu, gente? Usa isso de base pra tudo ficar padronizado igualzinho. Não vai dar pra ver tão bem, mas eu vou mostrar no caderno como que fica. Aí, ó, o caderno, você acha o meio, coloca aqui, coloca aqui. E fura. Ai, perdão. Fico esbarrando toda hora nisso. Tá? Furei. E vou fazendo isso em todos do mesmo jeitinho até acabar. Vocês vão ver que eu fiz aqui nesse, ó, tá tudo furadinho, ó. Não parece que tá tão bem alinhado, porque eu vou colocar isso direitinho ainda, apertar, mas tá alinhado sim, tá bom? Façam isso em todas as folhas e eu já volto pra mostrar como que é a costura, tá? Ah, e quem não tem esse berço, que é o mais provável? Eu só tinha isso porque a minha mãe tinha. Eu nunca pensei na minha vida em ter um berço de encadernação. Então, quem não tem o berço, não tem problema. Pega a folha, encaixa isso daqui e fura. Fura desse jeito assim, e vai furando. Deixa eu pegar um novo pra eu furar desse jeito, pra mostrar pra vocês que dá certo. É que com o berço de encadernação, é mais rápido. Mas assim também dá. Então, por exemplo, se eu não tivesse isso aqui em casa, eu não ia deixar de fazer, tá? Eu ia fazer desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ó, alinhei direitinho e aí fura. Tem gente que põe uma cortiça por baixo ou uma esponjinha. Entendeu, gente? Ó, furei. Mesmo sem o berço de encadernação. Furei do mesmo jeitinho. Peraí, não sei se tá dando pra ver. Ó. Tá aqui, furinho pequenininho. Aqui, 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 aqui. Tá bom? Dá pra fazer também. Então, aqui eu já corrigi. Corrigi o negócio torto que eu tinha deixado. Então, é isso, gente. Faz em todos. Paciência, né? Faz em todos. E a gente já volta pra fazer a costura. Ah, eu esqueci uma coisa importante. Sempre esqueço alguma coisa, né? Gente, depois que eu fiz os cadernos, isso ontem, né? Quando eu terminei de fazer os cadernos, antes de pegar pra furar e mostrar pra vocês, eu deixei eles de um dia pro outro. Acho que nem precisa ser tanto tempo. É que eu não ia mais mexer naquilo por enquanto.
Então, aí eu deixei de um dia pro outro. Eu empilhei os dois. Empilhei os dois cadernos. Não vou pôr agora, porque eu acho que eu vou acabar saindo da câmera. Mas, tipo assim, coloquei os dois cadernos aqui que eu preparei e coloquei um negócio pesado em cima. Então, você pega uma enciclopédia, uma lista telefônica, sei lá, né, se alguém tem lista telefônica ainda. Ó, coloquei um negócio pesado em cima. Tem prensa de papel? Existe. É que eu achei mais eficiente assim. Eu tenho essa prensa aqui, ó. Eu não, né, minha mãe? Mas aí eu ia querer uma prensa inteira, que deixasse o caderno inteiro prensado. Porque eu não quero correr o risco de machucar as folhas. Então, eu simplesmente deixei umas coisinhas pesadas em cima, tá? Que aí ele fica mais justinho, fica mais assentado, né? E de um dia pro outro foi o suficiente. Então, façam isso também antes de pegar para fazer os furinhos e costurar. Pronto, pessoal, vamos fazer a costura. Eu já fiz a costura desse aqui, ó, que tá aqui do lado. Por quê? Fiz primeiro pra ver como que era, pra ver se eu fazia certo de primeira, se eu não ia me enrolar toda, pra quando eu fosse filmar, eu passar direitinho pra vocês. E foi tranquilo. Fiz esse daqui, já prensei. Quem não tiver essa prensa, é só colocar alguma coisa pesada em cima. Passei cola aqui na lateral, que ele pede pra passar uma camada de cola, espera secar, passa mais uma. Se não me engano, tem que secar e passar mais uma, tá? Que aí fica tudo bem firme, tá? Vocês viram aqui, ó, tá o fio certinho. Fiz aquele negocinho torto, lembra que eu falei que um lado ficou maior que o outro? Mas assim, isso não vai aparecer. E tá muito bem preso, né? Então, assim, não tem problema. Mas esse daqui eu já fiz certo, tá bom? Aqui eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. O rapaz que eu me inspirei pra fazer isso daqui, eu vou até colocar o vídeo dele na descrição pra vocês verem depois. Ele fala o seguinte: pega a linha, ele usa uma linha de pipa da marca Corrente, que ele diz que é a melhor que ele já usou, que não arrebenta, que é maravilhosa, tanto que ele usa um fio só, não precisa de fio duplo. Eu vou usar fio duplo mesmo assim, porque eu sou medrosa, porque eu sou estabanada, eu sei que às vezes eu posso puxar de um jeito meio bruto e arrebentar, tenho medo, então eu não quero ter que ficar refazendo isso de novo. Então, o que que ele fala? O tamanho ideal seria mais ou menos o tamanho de cada caderninho. Então, você faz assim, ó, 1, 2, 3, até dar o caderno completo. Tem 24 aqui, por exemplo. Não sei quanto que você ia querer fazer o seu. Só que se eu fizer 24 vezes o tamanho dessa lateral, vai ficar um fio muito grande. E aí, conforme eu vou passando a agulha, vai embolando tudo. Dá muito trabalho. Então, assim, isso é até uma dica que ele deu. Não faça tudo de uma vez. Faz metade do tamanho, depois faz a outra metade. Foi isso que eu fiz nesse aqui do lado. Só que pra filmar, eu vou preferir cortar um pedaço menor, porque aí eu vou mostrando pra vocês, sem ter que ficar puxando o fio devagar, com cuidado pra ele não embolar, ou desfazendo nó. Tá bom? Então, eu não vou usar tudo isso. Eu vou pôr menos, eu vou fazer o remendo mais vezes, mas não tem problema, vai ficar firme e não vai aparecer. Mas eu prefiro fazer isso do que ficar parando o vídeo pra tirar nó, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5... 6, acho que 6, dá pra eu mostrar pra vocês sem me enrolar. Ele faz fio único, eu vou fazer duplo, então o que que eu faço? Eu seguro aqui e vou puxando pra eu ter exatamente... Ai, desculpa, gente, o espaço tá muito apertado aqui, porque eu tenho que filmar bem próximo. Vou puxando pra eu ter exatamente a mesma quantidade de linha pra fazer o fio duplo. Tá? Aí, ó, cheguei na ponta, eu corto e vou dar um nó. Aqui, eu deixo uns 15 centímetros de sobra por aí,
por aí, pode ser mais, não menos, tá? Mas pode ser um pouco mais, se for o caso. Ó, e dou um nozinho. Gente, fui bem burra agora, viu? Não pus agulha ainda. Aí não dá, né? Enfim, não tem problema, a gente arruma. Ai. Peraí, vamos passar a agulha. Agora sim. Porque aí eu fico com a agulha presa, entendeu? No meio das duas linhas. E agora a gente dá um nó. Deixa aquela sobra malandra aqui, que a gente vai precisar dela. E vamos levar a agulha pra outra extremidade do fio. Tá bom? Tá aqui. Agora, eu vou me ajeitar aqui. Se vocês não tiverem esse berço de encadernação, dá pra fazer também. Mas assim, gente, ele facilitou demais o trabalho, demais pra mim. Só que o moço, até que eu me inspirei nisso, não usa. Ele deixa na beirada da mesa e vai fazendo. Então, dá pra fazer sem isso. Então, vamos lá. Eu disse que eu ia tratar esse papel craft como se ele fosse um caderninho. Então, eu vou começar a costura por ele como se fosse um caderninho inteiro. Mas, na verdade, é só uma capa ou contracapa. Coloca aqui a agulha, puxa do outro lado. Então, peraí. Viu que ela ficou presa, né? Vem no furo pelo outro lado. Deixa eu ver se eu chego nele aqui, só no tato. Não, no tato eu não consegui. Deixa eu virar a folha. Ó, tá aqui o furo. Pronto. Puxa. Ó, viu que fica embolando? Imagina um fio compridão. Como não é mais difícil. Pronto, puxou direitinho. Agora, a gente vai fazer o furo do lado de cá. Fazer o furo não, o furo tá feito. A gente vai passar pelo furo. E aí, volta pelo outro lado. Olha eu tentando de novo e tateando o furo com a agulha. Deu certo dessa vez, deixa eu ver. Deu. Ó, tô puxando, deixa bem retinho. Vai olhando o verso pra ver se não tem fio embolado. Que às vezes você puxa, ele oferece resistência como se já tivesse esticado todo. Aí quando você vai ver, ele tá cheio de nó atrás. E aí, tudo que você fez, você vai ter que desfazer. Porque não pode ficar fio sobrando, que depois ele vai afrouxando. Ó. Aqui. E o último furinho. Aqui. Agora, vocês viram, né? Agora eu venho com um caderno. Na ordem que eu determinei aqui, bonitinho, eu pego o caderno, abro ele do lado, deixando aqui a outra folha, sabe a folha limite, a última, aberta também, pra passar a linha por todo o caderno, não passar sem querer só numa parte e ficar caindo folha depois. Aí, ó, enfia por aqui e puxa. Ó o nó. É assim, gente, é o tempo todo desfazendo nó e desembolando o fio. É bem trabalhoso mesmo esse negócio de fazer caderno, viu? Mas eu acho que vai valer a pena. Aí, eu volto por dentro.
Eu só dou uma conferida aqui. Ó, você viu? Eu achei que já tava tudo certo e tinha um fiozinho assim, ó. Então, sempre olha pra você puxar as sobras de fio que te enganam. Agora, gente, momento de atenção. Vocês estão vendo que tem essa linha aqui, ó, que a gente passou já? Agora, a gente passa a agulha por dentro. Entendeu? Isso vai prender o caderno seguinte no caderno anterior. E aí, põe no furinho. Ele vai puxando sempre. Ó, aqui, vocês viram que ficou frouxinho? Eu volto aqui. E puxo. Ó, aqui não tá do jeito que tinha que ficar, ó. Deixa eu puxar direito. Puxei aqui por trás direito. Puxei por aqui. A gente tem que ir ajustando, tá? Pronto. Vou fazer mais algumas vezes, tá? Porque eu acho que essa pausa que eu dei pra fazer esse ajuste pode ter confundido vocês. Agora, sai pelo outro lado. Aqui, passa por baixo desse. Vai dando puxadinhas pra ajustar. E entra por aqui. E aí, sai pelo outro lado. Peraí que eu vou olhar aqui embaixo. Aqui, ó, não olhei esse. Viu como ele ficou? Como isso faz pegadinhas com a gente? Ainda bem que eu olhei depois. Pronto. Vai conferindo sempre o verso. Agora, gente, aqui, vocês estão vendo que tem esses dois fios? Dá um nó. Mais de um, na verdade. Por isso que eu puxei bem. 1. 2. 3. Uns falam uns 2 ou 3 nós. O outro eu fiz 2, esse eu vou fazer 3. Tá bom? Deixa assim. Aí, a gente vem com o nosso próximo caderno. Vai alinhando. Abro no meio. Peraí. Aí eu coloco por aqui. Ó, deixei escapar uma folha. Não tem problema. Volta. Garante que abriu no meio. Gente, essa parte é bem desengonçadinha de fazer, viu? Eu tô aqui me embananando toda.
Mas dá pra fazer, mesmo eu me confundindo, mesmo, né, dando nó, escapando folha, dá pra fazer, é só prestar atenção pra pegar os erros no começo, pra não ter que ficar desfazendo nada depois. Pra tirar nó ou pra puxar fio que ficou frouxo. Peraí, gente, que eu fiz outra besteira aqui. Amarrei meu tripé com esse fio. Ai, meu Deus. Gente, não se assustem, dá pra fazer. Eu que sou meio tapadinha, sabe? Calma que eu ainda vou pegar um embalo aqui nesse, que eu tô com o tripé na minha frente, me atrapalhando. Puxa bem. E volta no fio não, no furo seguinte. Aí, aqui, ó, pega o fiozinho do caderninho de baixo, ó. Ó. Passa por dentro, tá? Vai dando uma puxadinha, uma acertada. Abre aqui o caderno de novo. E aí, volta por esse furo. Pronto, peraí. Pronto, aí segura, dá uma puxadinha. Abre de volta e volta no furo seguinte. Confere atrás, beleza. Passa por dentro desse de baixo. Passa pelo próximo furo. Gente, é mais difícil tentar mostrar pra vocês como é que faz do que fazer de fato, viu? Juro pra vocês. Porque tá bem chato de fazer isso com esse tripé na minha frente. Se eu não tivesse com isso na minha frente, eu estaria fazendo rapidinho. Mas aí eu não ia estar mostrando pra vocês. Então, eu preciso mostrar. Agora, enfia aqui de volta. Aí, já embolou atrás de novo. A gente desembola. Imagina se eu tivesse feito com aquele monte de fio. Aí, gente, um novo momento de concentração aqui. Passou por dentro aqui, né? E saiu desse lado, é o último. Aí, você puxa bem. E faz o seguinte. Vem por baixo, aqui, ó, no... Tá vendo aqui, ó?
Deixa eu ver um jeito de filmar que pegue, ó. Entre os dois de baixo. Isso dá uma firmeza maior, aí você puxa. Agora, você vem com o caderno de cima. Uma puxada pra ficar firme. Isso, a gente puxa de novo, calma. Deu uma soltada, mas a gente vai puxando e reforçando. Aí, gente, mesma coisa da outra vez. Passa por dentro desse fio de baixo. E entra aqui de novo. Ai, peraí que não tá aparecendo pra vocês. Só entrar pelo próximo furinho. Dá uma firmadinha. E vem pelo próximo furo. Confere. Beleza. Passa por baixo de novo. Porque ele fica meio que cruzado com essas de baixo, sabe? Dá até um efeito bonito. É que não dá pra ver tão bem. Quando tiver pronto, eu vou mostrar maior pra vocês, assim, no zoom, sabe? É que se eu der mais um aqui do que eu já tô, eu não consigo fazer nada. Minha mão fica na frente. E eu não consigo mostrar nada pra vocês. Volta pelo furo de trás. Agora, a gente faz a mesma coisa que fez do outro lado. Tá vendo aqui, ó? Passa por baixo desses aqui, dos dois de baixo, ó. No meio dos dois de baixo. Se o fio deixar, claro. Ó. Ó, dá pra dar uma firmezinha aqui. E aí, vem outro caderno. Ó, pessoal, aproximei mais pra ver se fica mais fácil. Minha linha tava acabando. Na hora que eu tava saindo por aqui, ó, vim por dentro pra sair o fio por aqui, eu cortei o fio e já preparei a minha agulha, um fio novo do mesmo comprimento. O que que a gente faz aqui? Vamos dar um nó. Ó. Nossa, ficou bem melhor assim a câmera, né? Pena que eu não peguei desde o começo assim. Espero que o que não tenha ficado muito claro antes eu consiga explicar melhor agora.
Tava quase desistindo de mostrar pra vocês. Tava muito difícil de fazer e filmar. Na verdade, eu vou ver se não vai continuar difícil, né? Ó, e dá só mais um nó por cima, tá bom? Dá um nó bem apertadinho. Depois corta. Não corta rente pra ele não desfazer. Corta assim, deixando um dedo e meio. E aí, você percebe? A gente vai continuar. Isso aqui depois a gente vai passar cola, vai ficar mais firme ainda e vai ficar escondido. E esse nó tá ficando pro lado de fora, não vai ficar pro lado de dentro do caderno, é isso que a gente quer, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ó, pessoal, finalmente fiz em tudo, ó como que fica. Isso daqui são as vezes que eu uni os fios, ó. E na hora a gente vai passar cola, vai ficar bem preso e não tem problema. Aqui é pra eu finalizar. Até aqui eu vim do jeito que vocês já viram. E aí, pra finalizar, a gente faz o quê? Puxa direitinho. E passa entre esses dois de baixo. Ó. Aí, agora a gente faz a mesma coisa embaixo. Puxa bem e passa entre os dois de baixo. Mesma coisa. Puxa bem, passa entre os de baixo. Até chegar lá embaixo. O rapaz que faz diz que não precisa ser exatamente no de baixo, diz que você pode pular 2, se for o caso, só para chegar até aqui embaixo com o fio para depois dar o nozinho com esse. Mas eu já tô aqui, não me custa nada, eu vou fazer um por um. Ó, já dá pra eu dar um nozinho, tá bom? Então, é só dar o nozinho mesmo. Um, dois e 3. Corta deixando um espacinho, ó. Porque a gente vai colar tudo isso aqui, tá bom? Então, por enquanto é isso. Já volto mostrando como passa a cola. Ó. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colar, porque agora tem a parte que a gente tem que passar mãos de cola. Demãos ou mãos? Não sei, já ouvi gente falando tudo quanto é jeito. Eu me sinto mais confortável falando uma mão de cola, uma segunda mão de cola, né? A gente fala demão, não sei o que que tá certo, né? O que é mais certo. Este aqui, ó, aqui do lado, lembra? O outro que eu fiz? Tá aqui, já com 4 mãos ou demãos de cola. E tá aqui terminando de secar. Já, ao toque, né, já secou. Mas você percebe que tá meio geladinho ainda. Então, pra eu poder mexer nesse caderno, ele tem que secar melhor ainda. Gente, isso eu tô falando, assim, coisa de provavelmente você deixar de um dia pro outro, tá? Então, você passou a primeira mão de cola, provavelmente em 1, 2 horas já dá pra passar a segunda. Mais 1, 2 horas, passa a terceira. Eu passei 4, tá? Eu vi o moço falando entre 2 e 3 mãos de cola, demãos de cola, sei lá. Mas eu passei 4, tá bom? E aí, no final, deixa de um dia pro outro. Ou se você perceber que tá bem seco, ou se você quiser secar com o secador, também, né? Também dá. Enfim, agora eu vou mostrar como eu fiz isso com esse. Agora, gente, vocês podem fazer do jeito que eu coloquei aqui do lado, colocar ele
superfície um pouquinho mais alta, pra afastar ele um pouco da base da mesa. E aí, colocar algumas coisas pesadas em cima e ir passando a cola aqui. Tomando cuidado, claro, pra não acertar essas coisas. Ou se encostar, vai tirando com o dedo, né? É uma forma de fazer com um peso em cima e um suportezinho embaixo pra você ter como mexer, né? Como acertar aqui, se grudar, não, desculpa, se vazar a cola e tudo mais. Porque se você fizer assim direto na mesa, para passar a cola, vai sujar a sua mesa, tá bom? O que eu vou fazer, já que eu tô com a ferramenta aqui, eu vou usar essa prensa de papel. É que essa é uma prensa diferente, né? Ela é de uma parte só, ela não é inteiriça, mas não tem problema. Pra isso que a gente vai querer aqui, vai dar certo. Peraí, só que eu tô apanhando aqui um pouco do jeito que ela funciona. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu coloco isso aqui. Ai, peraí, gente, tá muito complicado. O Tigor resolveu ajudar também. Gente, dá pra fazer direto do jeito que eu falei, ou fazer no berço, certo? Vou fazer no berço, já que eu tenho ele aqui. O que que eu faço? Coloco aqui. Coloquei essa caixinha de tarô aqui pra ele ficar um pouco mais alto. Ó. Dá uma acertada. Porque você vai passar a cola, depois você não vai conseguir arrumar mais nada, tá bom? Então, alinha direitinho esse caderno. Se você não tiver esse berço de encadernação, vai fazendo isso, batendo o caderno na mesa, vira do outro lado, vai juntando assim, batendo na lateral, até você sentir que tá todo alinhadinho. Aí, eu venho aqui e coloco essa prensa. Deixa o espaço assim, ó, sabe? Aqui e aqui. Porque você vai precisar passar a cola e se vazar um pouquinho, você vai limpar. Não vai ficar grudado na sua prensa, entendeu? Pronto, ó. Coloquei na prensa. Aqui vai ter uma diferençazinha, porque tem o corte rústico. Mas a ideia é que não deixar torto. Torto não tá. Tem só a diferença de às vezes que é um pouquinho mais curto aqui, ó. Mas torto não tá bom? Então, faz isso e aí passa a cola nesse pedaço aqui. Eu vou mudar a câmera, mudar o zoom, pra eu conseguir mostrar pra vocês sem ficar esbarrando, tá bom? Agora, independente se você tá usando a prensa ou se você tá colocando esse miolo entre alguns livros para fazer peso, é só passar uma camada de cola nessa lateral todinha e uma camada de cola generosa nela inteira e sem empelotar, generosa, mas sem empelotar. E aí você já aproveita e meio que penteia esses fiozinhos que ficaram, né, dos remendos, pro mesmo lado, para ele desaparecer, né, enquanto você tá pondo essa camada de cola. Então, vocês podem ver que é isso mais ou menos que eu tô fazendo. Limpa as laterais, as 4 laterais, tá? Para não ficar nenhuma folha grudada depois. E deixa secando, ou usa o secador. Quando tiver seco, faz mais uma. Deixa secando de novo ou usa o secador de novo. Aí faz mais uma, tá bom? Umas 3 vezes pelo menos. Eu fiz 4, mas faça pelo menos 3. E aí, deixa secar muito bem até o dia seguinte. Eu uso o secador e se você sentir
que não tá mais úmido ou geladinho, assim, né? Que aí quando tá meio geladinho, quer dizer que secou só a superfície, por dentro ainda tá mole. Então, espera ficar muito bem sequinho pra fazer o resto, que aí dar o acabamento nesse miolo, que eu ainda vou mostrar pra vocês. Agora eu escolhi um tecido. Esse é um tecido comum, daqueles que você vai em loja de armarinho e compra um retalho, sabe? Baratinho. Pode ser de algodão, pode ser de poliéster. E aí eu escolhi um que ia combinar mais ou menos com o que eu tava querendo fazer. Vocês viram que eu deixei as folhas nas extremidades do caderno, essas folhas de craft, que são as minhas folhas de guarda, né, que eles chamam. Então eu peguei um papel marrom, papel não, um tecido marrom, que eu acho que vai combinar com as folhas de guarda que eu escolhi e vai combinar com as capas do jeito que eu escolhi fazer também. Agora eu meço uma tira e não existe uma medida completa, completa não, desculpa. Não existe uma medida padrão para isso. Você só vai preparar isso do tamanho que você acha que vai ser necessário, levando em conta a espessura do seu caderno. Olha, dá pra ver que eu não preciso de um pedaço grande de pano. Essa tira deve ter uns 30 centímetros por uns 10 centímetros, né, no máximo. Isso daí é só para eu conseguir fazer o acabamento na lombada do nosso miolo, né, que é o caderno quase pronto, né, o miolo. Eles chamam essas folhas já coladinhas, costuradinhas. Então, eu vou dar um efeito mais bonito nas extremidades dessa lombada, que é a lateral que tá costurada. Então, eu pego essa tira de tecido mais ou menos nesse tamanho, porque é o tamanho que eu acho que é o suficiente, vai até sobrar. Vou passar cola nela, não precisa ser exatamente nela inteira. Passa nessa região mais do meio dela, que já tá bom. E aí, eu vou colocar um barbante no meio, pode ser qualquer cor de barbante. Aqui eu tinha esse meio marronzinho, e aí eu pensei, então beleza, vai esse mesmo. Mas é um barbante normal. Põe no meio, bem retinho. E aí, vocês vão ver que eu vou dobrar esse tecido com o barbante no meio. Aí, você vai acertando com os dedos, né? Vai apertando, puxando, deixando esse barbante bem certinho ali nesse cantinho dessa tira, para ele ficar bem, não ficar frouxo, ficar bem coladinho ali nesse cantinho. Você vê que eu até pego uma espátula para empurrar. Você pode usar uma régua também, se não tiver uma espátula dessa. E aí, você vai empurrando só para garantir que vai ficar bem apertadinho e bem colado. E pronto, ficou desse jeitinho aqui. Tá bem certinho e bem coladinho. E agora a gente vai cortar para colocar na lombada do caderno do tamanho que a gente precisa. Por isso eu falei para vocês que não tem um tamanho padrão para fazer essa tira. Eu fiz de um tamanho que eu acho que dá para eu cortar 4 pedaços desse, que eu vou tirar agora aqui com vocês. Por quê? Porque eu tenho 2 cadernos, então eu preciso de 4 bordas dessa para colar no caderno, porque são 2 para cada caderno. Então, eu meço a lateral e vou usar isso de base para fazer o corte. E aí, antes de colar de vez, eu vou testar. Aqui eu tô tirando aquela extremidade que tá um pouquinho descabeladinha, né, desfiando, e para deixar mais retinha também. Aí, eu vou cortar nos 3 centímetros que eu preciso e só depois eu vou colar, tá? Vocês vão ver que eu ainda também vou cortar nesse tamanho de 3 centímetros, mas aí eu vou ver que ficou um pouco grande ainda. Então, eu vou cortar mais uma tirinha, né? Uma lateralzinha dele, para ele ficar um pouco mais estreito, para ficar perfeito nessa lombada. E eu vou mostrar de perto para vocês verem como tem que ficar, para vocês conseguirem fazer igual. Ó, coloquei por cima sem a cola ainda pra ver como fica. Olha que tem aquela sobrinha ali que eu falei.
essa sobrinha eu tiro. Eu tenho que deixar essa tira de pano bem certinha na lateral do caderno, tá bom? Então, eu vou cortar essa diferença e vou mostrar pra vocês como é que fica. Agora ficou certinho. É só passar cola nesse pedaço que cabe essa tira de tecido, né? Que eu ainda vou mostrar. E encaixando, verificando se ele tá bem certinho ali mesmo, naquela parte, nessa extremidade, né, que eu tô mostrando agora. Tem que ficar com esse pedaço exato que tem o barbante um pouquinho pra fora, desse jeito que eu tô mostrando. Depois é só fazer a outra extremidade exatamente da mesma forma, apertar bem com os dedos, né? Pra cola ir fixando e aí deixar de lado para esperar secar sem esbarrar em lugar nenhum, sem mexer no caderno, sem querer folhear, sem querer, sabe, manusear muito o caderno. Deixa secar. Agora vocês estão vendo que eu tô dando só uma passadinha de cola nas laterais desse tecido, porque eu fiquei com medo dele desfiar. Então, passei só um pouquinho mais de cola na lateral, inclusive na parte que tem o barbante, para ele não ir desfiando e não ficar muito visível o barbante também. E agora ficou desse jeito, tá bonitinho, é só esperar secar. Ou usar o secador para antecipar esse processo e você conseguir já continuar com o acabamento desse miolo no mesmo dia. Eu acabei secando com o secador mesmo, porque eu tô ansiosa para fazer esse caderno logo, né? E tudo é muito demorado, né? É muito artesanal, é muito delicado, é muito detalhado. Então, já é o meu terceiro dia de trabalho em cima desse caderno. Então, eu já sequei no secador. Aí, o que eu faço? Eu vou passar uma fita crepe na lateral. Eu vi um moço fazendo com uma fita marrom. Mas eu não vi na Calunga, quando eu fui, a fita marrom, que parece aquelas para fechar caixa de mudança, sabe? Mas eu achei que a fita crepe ia funcionar igual. Então, eu comprei uma fita crepe larga e vou colocar aqui. Então, eu tô passando cola de novo, porque eu não confio só na cola da fita crepe. Ninguém fez assim, eu fiz por conta própria. Se você quiser, faz igual eu tô fazendo, ou cola direto a fita. Para mim não custa nada e é um cuidadinho a mais que pode garantir que esse caderno dure mais tempo. Então eu passo cola, uma camada fina, bem espalhadinha, e aí eu vou pôr a fita. Vocês vão ver como eu vou fazer isso. Eu peguei uma tira ligeiramente maior do que a lateral do caderno, né? E aí eu vou encaixar ela de um dos lados, deixando para fora a parte mais gordinha daquele acabamento com barbante. Não vou colar isso por cima do barbante, vou colar no degrauzinho que faz do barbante pra lombada do caderno, entendeu? Porque eu não quero que essa fita apareça depois. Então, eu encaixo direitinho ali. Vocês veem que eu não coloquei na lateral todinha. Por quê? Porque eu quero que tenha algum comprimento nessa fita para eu dobrar ela por cima dessa folha de guarda, né? Essa folha marrom. Então, aí eu corto a outra extremidade, para outra extremidade também encaixar direitinho nessa curvinha do tecido com o barbante. Então, vai ficar desse jeito. Como eu já falei antes, eu não confio na cola só da fita. Então, eu vou pôr um pouquinho de cola nessa lateral, uma camadinha fina, e aí sim eu vou fechar essa abinha de fita crepe que ficou. Agora, eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu passo cola de novo, porque até eu ter terminado de colar aquela outra fita, deu uma secadinha na cola que eu tinha passado. Então, passo só mais um pouquinho, principalmente nesse pedacinho que faltou a fita. Espalho bem, e aí eu venho com uma outra fita crepe
e encaixo do mesmo jeito que eu encaixei a primeira, só que tapando agora essa parte que tá sem nada. Eu encaixo a fita. E aí, eu deixo ela bem certinha, bem retinha. E corto a outra extremidade, para ela também ficar bem encaixada e não passar por cima do detalhe de tecido e barbante. E depois, né, que eu acertar essas laterais, eu vou passar um pouquinho de cola também na folha de guarda. E vou pôr a fita, né, vou dobrar por cima da cola essa abinha de fita que tá aí sobrando por enquanto. E pronto, meus cadernos ficaram assim. Já fiz os dois. Tô mostrando pra vocês o acabamento. E eu vou fazer uma última coisa. Agora eu vou grudar mais uma fita. Uma última fita, agora bem no meio de tudo. Vou seguir a mesma lógica das outras, só que dessa vez vou pegar bem no meio dessa lombada. Ó, eu tô acertando ela ali. Vou cortar a outra extremidade para ela também ficar bem certinha. E essa abinha que vocês estão vendo aí que tá sobrando, aí eu vou passar cola também. Vocês viram que dessa vez eu não passei, né? Que eu fui e colei direto em cima. E aí, na abinha, eu passo cola também. E aí, eu fecho pra ficar bem firme, muito bem acabado e provavelmente, assim, não posso garantir, mas eu acho que com todos esses cuidados, esse caderno vai durar bastante. Assim eu espero. E assim eu já vou terminando esse vídeo, que é a primeira parte pra gente fazer o nosso caderno artesanal, o nosso grimório, o nosso diário, né? Pra não ficar muito longo. Estamos aí com o miolo completinho, só falta pôr a capa. Vou fazer o segundo vídeo ensinando a fazer a capa. Mas calma que eu já vou publicar no mesmo dia, no mesmo horário, a parte 2, tá bom? Pra vocês terem acesso a tudo. E se você gostou, não esquece de curtir e não esquece de se inscrever, tá bom, gente? Muito obrigada por ficar até agora aqui comigo e tchau!